Santa tarde, meninas! Salve Maria Santíssima! Tudo certo por aí? Diga pra mim, por favor. Ei, Nath! Prazer tê-la aqui. Cheiro de mãe, Lucimeire. Desculpa o atraso. O maridão precisou sair para fazer uma transferência e nós estávamos fazendo a oração antes dele, que a gente tem o hábito de rezar o Salmo 120 e depois rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e a oração da guarda, para ele ir e voltar em segurança. Então a gente sempre faz isso em família. Que bênção, Nath, muito obrigada. E aí, Angélica? Então, vamos aí tirar o nosso atraso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei-me que vos louve, Virgem Sagrada, dai-me valor contra os vossos inimigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, muito bem. Nosso tema de hoje, as 5 armas no combate espiritual. Eu fiz um esquenta ontem, vamos dizer assim, pelo Stories. Gostei muito da participação de todas, agradeço. E uma das perguntas era se ao nosso redor existe apenas aquilo que nós vemos ou não, E a verdade é que existe um mundo espiritual. Isso é a palavra de Deus que nos garante, Nós temos ali, inclusive, alguns livros e alguns capítulos que são bem específicos a esse respeito e que dizem, inclusive, a respeito dos anjos e do combate que existe ao nosso redor, mesmo que nós não tenhamos consciência disso, Por isso também que é tão importante rezar pelo anjo da guarda, Porque nós estamos numa batalha física e ele está ali numa batalha espiritual o tempo todo por nós. Então, começando aí o nosso tema de hoje, uma das perguntas também que eu fiz foi sobre a concupiscência. Então, nós vamos começar pelo que é concupiscência. Nós já falamos, na live sobre a primeira live do mês de setembro, que a gente falava sobre os desígnios de Deus para a mulher. E aí a gente falou um pouquinho sobre a criação do mundo e sobre o pecado original. Com a vinda, vamos dizer assim, a chegada ali do pecado original, veio-se então a concupiscência, que um amigo meu, diácono Leonardo, ele costuma dizer que é como se fosse algo instalado, tipo no HD da gente, que é o pecado original, que é a nossa tendência para fazer aquilo que é mal, a nossa tendência ao pecado. Então, é muito importante nós sabermos disso, que mesmo que nós tenhamos as melhores intenções do mundo, ainda assim nós temos no nosso interior uma certa inclinação e uma tendência a fazer aquilo que é mal, a fazer aquilo que é contra a vontade de Deus a nosso respeito. E isso deve-se à concupiscência, que é uma consequência do pecado original. O batismo nos lava do pecado original? Sim, ele nos isenta de toda a culpa e nos retira, nos resgata da morte, e nos traz para a vida em Cristo, porque pelo batismo nós somos, então, passamos a ser filhos de Deus, e não mais apenas criaturas. Entretanto, a concupiscência permanece. Por isso que quis Deus, através de Jesus Cristo, instituir o sacramento da penitência ou da confissão, que é a mesma coisa, que é a maneira com a qual nós temos para nos mantermos em estado de graça. Então, houve uma queda, nós temos o sacramento da reconciliação para que nós tornemos a casa do Pai, para que nós estejamos em estado de graça, O que é importante também dizer sobre a concupiscência? Nós somos feitas de corpo e espírito. O nosso corpo, como a gente falava na outra live, ele foi feito do pó, da argila. Nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos. Porém, esse exterior, digamos que é apenas uma raça daquilo que nós temos por dentro, que é a nossa alma, que é eterna, que ela veio de Deus e, portanto, ela aspira a Deus. Por ter vindo do sopro de Deus, por
ter recebido ali do próprio Deus o sopro da vida, nós também passamos a nossa vida toda aspirando a Deus, buscando Deus através das nossas ações no cotidiano. Às vezes, né, essa busca é desordenada e aí existem, né, os diversos vícios que podem surgir através dessa busca desordenada. Tem pessoas, por exemplo, que ficam viciadas em álcool, drogas, né, ou tornam-se compulsivas com relação ao dinheiro ou à comida, e isso está num buscar a Deus no lugar errado, né? E o padre Paulo Ricardo, ele faz uma comparação que eu acho fantástica. Ele diz que o nosso corpo é uma criança mimada e que a nossa alma, que é adulta e eterna, deve educar esse corpo e não o contrário. Então nós não podemos nos deixar levar por aquilo que o corpo quer, né? E a gente tem até a lei de Newton, né, que diz que... Obrigada, Angélica, inspiração de Deus. Que diz que quando o corpo está em repouso, ele quer permanecer em repouso. Então, se nós ficamos muito tempo descansando, deitado, dormimos demais, passamos o dia no sofá, a gente vai querer ficar ali no sofá, a gente vai querer continuar descansando, a gente vai estar sempre cansada e automaticamente irritadiça e vai ficando mais preguiçosa, cada vez mais preguiçosa, e vira um ciclo vicioso. Isso é quando nós deixamos o nosso corpo dominar, né? Agora, quando nós deixamos a alma dominar o corpo, nós nos colocamos em movimento. E esse movimento é tanto físico quanto espiritual. Então, nós saímos da inércia. E a lei de Newton também diz que para a gente começar o movimento é mais difícil, porque nós estávamos paradas. Mas quando a gente já pegou o impulso para começar, para continuar, para manter esse movimento, é mais fácil, né? Então a própria física nos atesta que tanto na vida física quanto espiritual, depois que a gente faz aquele esforço inicial para começarmos, né, a buscar de fato uma santidade, depois vai ser um pouco mais simples, não vamos dizer fácil, né? Mas vamos dizer simples, para a gente conseguir manter. E aí, nós temos então o tema de hoje entrando mais especificamente, né? Essa é uma introdução que eu sempre gosto de fazer. Então, nós já sabemos que nós temos o nosso corpo e a nossa alma. Do mesmo jeito que nós temos as falhas físicas, que implicam as coisas que nós precisamos fazer no nosso cotidiano para manter a nossa sobrevivência, né? Então, por exemplo, antigamente, né, o homem da caverna ele tinha que sair para caçar, acabava sendo aí bem mais trabalhoso que hoje, né? Mas nós temos, né, que trabalhar, nós precisamos preparar as refeições, precisamos cuidar do lugar onde nós estamos, educar os nossos filhos, que também exige um esforço físico tremendo, né? Então, temos essa batalha física diária. E nós não podemos nos enganar achando que é só a batalha física. Nós também temos uma batalha espiritual, que eu me atrevo a dizer que ela é inclusive maior do que essa batalha física, sabe? Porque a batalha espiritual é 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ela só acaba quando duas opções: nós formos ao encontro de Cristo, ou quando Cristo vier ao nosso encontro em sua segunda vinda. Nós não sabemos o que vai acontecer primeiro. Então, nós precisamos estar atentas e vigiar o tempo todo. Então, tendo em vista essa questão do combate espiritual, nós precisamos entender que precisamos também de armas. Assim como um soldado vai para a guerra, se ele for desarmado, ele vai morrer, né? Tem até uma frase que eu gosto muito que diz que combatente sem Bíblia já é um derrotado. Então, uma das armas, inclusive, que nós temos é a palavra de Deus, né? E para falar desse tema, o discernimento que eu tive era para nós lermos a história de Davi. Então, antes de eu chegar no nosso versículo central, eu vou fazer uma prévia, porque eu fiz uma enquete nos stories, né? E eu até ri, porque, assim, desculpa eu ter rido, né? Mas eu perguntei, né, contra quem Davi lutou. E aí algumas pessoas marcaram Napoleão. E eu coloquei Napoleão pensando, essa aqui é aquela para todo mundo eliminar, né? Igual a prova de Enem. Então, vamos fazer uma prévia da história de Davi, tá bem? Lá no tempo de Samuel, o profeta Samuel, quem governava até então era Saul,
e Deus mandou que Samuel fosse ungir um novo rei para Israel. E Samuel foi levado até a casa de Jessé, que ficava em Belém. Chegando lá, ele conversou com Jessé, e Jessé fez com que passasse diante dele todos os filhos, quase todos, na verdade, né? E aí, quando Samuel viu o primeiro filho, que era alto, forte, né, todo bonitão, Samuel olhou para ele e falou assim: e esse aí com certeza, esse é o ungido de Deus, é esse que Deus quer. E aí Deus falou para ele que não, que era assim, ele via a oração, que era algo que o próprio profeta não via, e não era aquele o escolhido dele. Então Samuel foi mandando que se passassem os filhos, né? E aí ele começou a pensar: não, também não é esse que Deus quer, também não é esse que Deus quer. E quando chegou no 7º filho, Deus também falou que não era aquele. Samuel perguntou para Jessé: estão aqui todos os seus filhos? E aí Jessé disse: não, tem o caçula que está pastoreando as ovelhas. Educar na fé aqui em casa é a história preferida dos meninos. É uma das que eu mais gosto também. O Matias, de vez em quando, ele pede para ler. E aí, ele falou: não, tem o caçula que está pastoreando as ovelhas. E aí, Samuel mandou, né, chamá-lo também. E aí chegou Davi, né, tadinho. Franzininho, baixinho, magrinho, né? E aí, Deus olhou Deus falou com Samuel: é esse que eu quero. Então Samuel foi ungir Davi para que ele se tornasse então um novo rei de Israel. E aí nós temos então que o menor da casa de Jessé foi escolhido para ser o novo rei de Israel. Depois a gente volta nessa parte do menor deles, tá bem? Muito bem, Pamela. Vai otimizando o tempo, né? Olhando meu rascunho para eu não esquecer nada. E aí, Davi, então, depois que ele foi escolhido e foi ungido para ser o novo rei de Israel, ele acompanha ele acompanha Samuel. Depois ele volta para casa, ele fica nessa, vai até a tenda e volta para casa. E aí, um belo dia, os israelitas foram desafiados pelos filisteus. E o pai, né, o Jessé, manda Davi levar alguns alimentos para seus irmãos que estavam no campo de batalha e trazer notícias para saber como estavam os outros filhos dele, né? Então lá 3 dos mais velhos. E aí Davi foi então encontrar-se com seus irmãos e levou a comida. Quando ele chegou lá, ele encontrou a cena do campo de batalha. Os israelitas estavam de um lado, os filisteus do outro. Porém, os filisteus não vieram já para lutar, eles fizeram um desafio. Qual que era o desafio? Eles tinham um soldado que era extremamente forte, extremamente alto, né? A Bíblia diz até que é um gigante, em algumas traduções, que se chamava Golias. E aí Golias então fez um desafio para o exército filisteu. Ele disse que ao invés de um exército lutar contra o outro, os israelitas deveriam escolher apenas um soldado para lutar contra ele. Se ele vencesse Golias, todos os israelitas tornariam então escravos dos filisteus. Entretanto, se um israelita vencesse o Golias, os filisteus se tornariam escravos dos israelitas. E aí, os israelitas passaram ali 40 dias, né, repensando ali acerca do desafio, tentando encontrar algum homem no acampamento que tivesse coragem para enfrentar Golias. Ofereceram, assim, bens materiais. O rei ofereceu a mão da filha dele em casamento e disse que a pessoa teria o favor dele e tudo. Ainda assim, nenhum homem se manifestou. Porém, Davi, o franzino, oi, filhote, quando chegou ali no acampamento e viu toda aquela situação, ele perguntou o que estava acontecendo, explicaram para ele,
E aí ele falou, eu vou derrotar esse gigante. E aí todo mundo ficou assustado, os irmãos dele reclamaram, no sentido de você é muito fraco para isso, você não vai fazer isso, e afins, mate eles. Levaram ele para o rei, e o rei também falou, né, que ele era muito fraco, muito pequeno, que ele não deveria fazer isso. E Davi falou, né, com o rei Saul, ele falou, olha, quando eu estou no campo pastoreando as minhas ovelhas e aparecem animais ferozes para comê-las, né, seja lobo ou urso, eu degolo eles e mato, e eu protejo as minhas ovelhas, porque quem me sustenta é o Deus de Israel, não é pelas minhas forças, mas pela força dele. Da mesma forma como eu mato o leão e o urso, eu vou matar Golias. E aí o rei se assustou com aquilo, não tendo outra opção, né, levou Davi para a tenda dele e colocou ali a armadura dele em Davi, né? E então colocou a armadura dele. Quando o rei colocou a armadura em Davi, Davi não conseguiu nem andar. Porque a armadura era muito pesada, muito grande, e ele não tinha nenhum costume com aquilo tudo, né? E ele olhou para o rei, né, como quem diz, valeu, né, muito obrigada aí pela tentativa, mas não vou usar não, né, não tenho costume com isso. Então ele tirou toda aquela armadura, o capacete que o rei havia concedido para ele, e vamos ver o que ele pegou no lugar para ele usar como arma. Está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Se alguém tiver com a Bíblia em mãos, 1 Samuel, né, que está no Antigo Testamento, capítulo 17, versículo 40. Diz o seguinte: E, tirando a armadura, tomou seu cajado e escolheu no regato 5 pedras lisas, pondo-as no alforje de pastor que lhe servia de bolsa. Em seguida, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Então, Davi abriu mão da armadura do rei, ele pegou o cajado que ele usava para pastorear as suas ovelhas, pegou a sua funda que ele aprendeu a usar quando ele ainda era criança, e pegou 5 pedrinhas e partiu ao encontro de Golias, né? E aí, quando Golias viu o Davi vindo com as pedrinhas e com o cajado, ele perguntou para ele: sou eu algum cão para vires a mim com cajado e pedras? E aí a gente tem a primeira referência, que essa batalha não era apenas física, mas também espiritual. Porque uma das palavras que nós usamos para nos referir ao encardido é justamente cão, né? E aí Davi responde para ele, versículo 45. Davi respondeu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus das fileiras de Israel que tu insultastes. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E Davi então vai ao encontro de Golias, ele pega uma das pedras na bolsa, ele coloca na funda, ele atira, acerta bem na testa de Golias, Golias cai com a cara no chão, e aí Davi corre para cima dele, pega a própria espada de Golias e arranca a cabeça dele. Violento, né? Isso é para dizer que nós não precisamos ter dó do nosso inimigo, tá bem? Precisamos ter violência também nessa batalha, porque quem não bate, apanha. Então, fechando aí, né, a história de Davi, vamos para o nosso... Quais são essas 5 pedras que nós temos hoje como 5 armas no combate espiritual, como usá-las e qual que é a proposta que eu disse que faria hoje, né? Essas 5 pedras predizem o que posteriormente, através do Novo Testamento e de algumas aparições de Nossa Senhora, Deus quis
nos dispor para que nós pudéssemos ir para o combate devidamente armadas. Quais são essas batalhas? Essas armas? O rosário. Aí tem gente que não sabe, né, a origem do rosário. Para quem não sabe, Nossa Senhora apareceu em Fátima a 3 pastorzinhos. Fátima fica em Portugal. Isso há pouco mais de 100 anos. E foi ela própria quem ensinou para essas 3 crianças na época. Se eu não me engano, a mais velha tinha 9 anos. E foi ela quem ensinou como rezar o rosário, como contemplar os mistérios, como rezar a Ave Maria, o Pai Nosso, e pediu que eles rezassem essas orações todos os dias. Então, é uma das nossas armas. A outra arma, claro, é a palavra de Deus, né? E um combatente sem Bíblia já é um derrotado. Então, nós precisamos não apenas ter a Bíblia em casa, mas nós precisamos ler, estudar, meditar e, inclusive, memorizar passagens bíblicas. Porque na hora da aflição, nós nos lembramos daquilo que nós lemos. Então, às vezes, eu me perco, assim, eu não consigo lembrar o capítulo ou o versículo que está aquilo ali, mas eu lembro da passagem direitinho, aquilo já me é um refrigério. Né? Já aconteceu também de eu precisar de aconselhar uma pessoa e eu, por mim mesma, não tenho para falar. E eu dava o versículo bíblico que me vinha ao coração, que era algo que eu já havia lido e meditado antes. E serviu de muita para a pessoa, né? Teve grande valia, porque não era a minha palavra, mas a palavra de Deus. Né? Depois a outra arma que nós temos é a Eucaristia, que nós sabemos que foi instituída pelo próprio Cristo na última ceia, na Quinta-feira Santa, quando ele estava ali ceando com os seus apóstolos, onde ele reparte o pão, reparte o vinho, após fazer ali uma oração sobre cada um deles, e manda com que nós façamos o mesmo em sua memória. Então nós temos essa grande arma que o próprio Cristo deixou para nós. Através da Eucaristia nós nos tornamos sacrários vivos de Cristo. E nós temos Ele habitando em nós, além ali do Espírito Santo que nós recebemos através, né, do batismo, nós temos o próprio Cristo em nós. Né? Samara falando que tem dificuldade para memorizar. Amiga, é tentar todo dia. Escolhe um versículo e memoriza ele o dia inteiro. Cola na geladeira, prega perto da pia. Toda hora que você for lavar a louça, você vai lendo aquilo ali várias vezes. Você vai acabar memorizando, acredite. Outra arma que nós temos é a confissão. Né? Flávia, também tenho muita dificuldade. Se vocês quiserem, depois eu posso até montar um cronograma de alguns versículos bíblicos e a gente fazer junto o desafio para memorizar um versículo por dia, tá bom? Vocês me falem se vocês quiserem que eu faço isso. E a gente vai junto aí memorizando algumas passagens. Outra arma que nós temos, a confissão. O próprio Cristo também, né? Quando ele institui ali a igreja dele sobre Pedro e diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele diz também para Pedro que ele tem as chaves, né, na mão. E tudo aquilo que ele ligar na terra será desligado no céu, e o que ele desligar na terra será desligado no céu. Isso se refere também aos nossos pecados, né? Não basta que a gente vá para o nosso quarto e confesse os nossos pecados a Deus. É muito importante que a gente faça isso e que a gente faça um exame de consciência todos os dias antes de dormir. Porque ninguém sabe de fato o que, né? Nós não temos a garantia que nós vamos acordar amanhã, que teremos tempo de fazer isso. Mas é necessário sim confessar diante de um sacerdote, porque quem está ali nos atendendo não é o padre enquanto pessoa, mas o próprio Cristo que age dele, né? Porque o padre, depois que ele recebe ali o sacramento da ordem, ele é in persona Christi, né? Ele passa a agir na pessoa de Cristo, representante de Cristo aqui na Terra. Então é importante confessar. A Igreja Oriente se confessa pelo menos uma vez por ano. Nossa Senhora, em suas aparições, diz que ela recomenda uma vez por mês, mas se quiser ser santo, que se confesse toda semana, né? E aí a gente entende, tem gente que vai falar assim, não, Nossa Senhora, não é exagero confessar toda semana. Mas o que acontece? A confissão é igual limpar a casa. Quando a gente deixa acumular um monte de coisa, a gente só consegue depois dar aquele tapa por cima
cima, dá aquela catada, mas tem muita sujeira impregnada que não sai. Então ainda fica meio encardido aquele negócio, não sai tudo, né? A panela ainda fica com aquela queimada de gordura, né? O chão, o rejunte ainda fica amarelo, tudo. Mas se a gente tem uma rotina de limpeza diária, que a gente vai fazendo a manutenção da nossa casa, isso mesmo, amiga. É importante realizar o exame de consciência baseado nos 10 mandamentos. Tem até um roteiro no site do Padre Eduardo Souza Lara, é santidade.net. Tem um roteiro ótimo para exame de consciência lá. E aí, continuando o raciocínio. Se a gente tem ali uma rotina diária de limpeza da nossa casa, a gente não vai ficar com aquele monte de trombolho. Então, a gente começa a se atentar nas pequenas coisas. Então, surgiu uma sujeirinha aqui, a gente já vai lá e limpa. Então, a nossa casa não vai ficar aquele caos, né? Daquela bagunça e aquela sujeira. Assim também é a nossa alma. Se nós estamos ali atentos aos pecados, inclusive aos veniais, nós não vamos tropeçar nos pecados mortais. Só um instante. Então a confissão também é importante que seja buscada com frequência. E por último, mas não menos importante, mas sim porque eu queria, né, especificar um pouco mais, nós temos o jejum. Né? Muita gente fica aí com dúvida com relação ao jejum. Muita gente gostou da ideia do cronograma, então eu vou fazer o cronograma e vou colocar para vocês, tá bem? A gente faz o desafio junto para memorizar a palavra de Deus. Nós temos aí 4 tipos de jejum e além desses, né, que são os jejuns que a igreja ensina, nós temos o jejum de Daniel. Hoje eu não vou falar sobre o jejum de Daniel, porque depois que a gente já tiver treinado nesses jejuns que a igreja orienta, aí sim nós faremos juntas o jejum de Daniel, tá bem? Eu não vou colocar ninguém para começar com uma coisa difícil demais para você não acreditar que é impossível ou que você não consegue, que você tem que apanhar mesmo na batalha espiritual. Não é essa a intenção. A partir de hoje eu quero todo mundo batendo, não quero ninguém apanhando mais. Então, quais são os 4 tipos de jejum que a igreja ensina? Tem o jejum da igreja, que é café da manhã e mais uma refeição, que pode ser o almoço ou o jantar. Qual que é o outro tipo de jejum? Jejum pão e água. Você toma o café da manhã, reforçado. Tem que ser antes das 9 horas da manhã. E depois, durante o restante do dia, se tiver fome, pão. Se tiver sede, água. Mas isso não quer dizer que você vai comer pão o dia inteiro e beber água o dia inteiro, tá? Tem que ter um bom senso. Depois nós temos o jejum à base de líquidos, onde nós não ingerimos nada sólido durante aquele dia. Repete o site Roteiro Exame de Consciência, santidade.net. É do Padre Eduardo Souza Lara, ele é lá de Portugal, mas dá para ler, tá? É o português de Portugal, mas dá para ler. E por último nós temos o jejum completo, que é o café da manhã e depois só vai tomar água. Então, toma o café da manhã e depois o restante do dia apenas com água. Quem pode fazer cada tipo de jejum? Cada um deles tem uma recomendação. Por exemplo, se você não tem nenhum problema de saúde, você faz esse. Se você tem alguma restrição, você faz aquele outro. Para a live não ficar grande demais, eu vou postar no feed, assim que eu terminar a live, as imagens que eu encontrei no site da Canção Nova, com bem didático. O nome do jejum, como que ele é feito, questão de horário, tudo, tá? E qualquer dúvida que tiver, pode deixar no comentário lá no feed que eu vou criar assim que a gente terminar a live, que eu tiro as dúvidas de vocês. O que vocês precisam entender? Saber que é muito importante. Tem que beber muita água durante o dia de jejum, para não desidratar, para não ter dor de cabeça e para não ficar fraca, tá? Nosso corpo é feito 70% de água, então nós precisamos repor muita água. Se só no dia de jejum? Não, todos os dias, mas especialmente no dia de jejum, né? Vai limpar a casa, carrega uma garrafinha de água com você e toda hora dá uma bicadinha ali, tá bom? Outra coisa que é muito importante, não murmurar. Não adianta fazer o jejum para ficar reclamando.
tá? Ai, que eu tô com fome. Ai, que é muito difícil. Ai, eu queria comer. Ai, tá? Jejum é feito uma vez por semana. A igreja orienta que toda sexta-feira a gente faça abstinência de carne. E o jejum deve ser feito especificamente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Mas, entretanto, todavia, esse é o tipo de coisa que não tem como que eu posso dizer? Não faz mal fazer mais vezes, pelo contrário, faz bem. Por quê? Lá no começo da live eu falava que a alma tem que dominar o corpo. E por que eu tô falando mais do jejum? Porque a mãe de todos os vícios é a gula. E a mãe de todas as virtudes é a virtude da temperança. Como se adquire a virtude da temperança? A principal via delas é combatendo a gula. E como que se combate a gula? Através do jejum. Tá? Então, é extremamente importante nós termos o nosso corpo são para a nossa alma também estar sã. Né? Tem muita gente que sente alguma coisa física, mas a doença é espiritual. Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas tem muita influência. Às vezes é uma dor nos ombros, tem alguns tipos de doença, como certos tipos de câncer, que tem a raiz na parte emocional, na parte ali da alma mesmo, do combate espiritual. Então é por isso que eu tenho tentado intensificar um pouco mais as coisas por aqui pelo IG, para dar justamente a consciência disso para mais pessoas, né? E lembrando, gente, muito importante também, jejum sem oração é dieta. Não adianta você passar o dia inteiro fazendo um jejum e não rezar absolutamente nada, não fazer nenhuma oração, não oferecer aquele jejum, resolve nada, não serve para nada, né? Porque senão você tá ali fazendo uma dieta, não tem intuito nenhum, né? O nosso principal objetivo é espiritual. Então tá no dia de jejum, vem aquela tentação, né? Vocês vão ver que costuma a gente ganhar doce, costuma a gente ser convidado para fazer um lanche, né? Ou o marido chega com um negócio extremamente gostoso em casa, logo no dia do nosso jejum. Porque, inclusive, é bom que a gente não fique falando, né? Que tá fazendo jejum. A própria palavra de Deus diz que a gente tem que, né? No dia do jejum ali, a gente tem que ungir a cabeça, passar um perfume, ficar ali, né? Bonitinho, com o rosto coradinho, para ninguém nem desconfiar que nós estamos em jejum. Então, assim, veio a tentação, oferece a tentação também. Meu Deus, o Senhor sabe que hoje eu estou no propósito de fazer um jejum. Me aparece essa tentação na minha frente. Eu te ofereço essa tentação. E eu não vou cair nela. E aí você pode até, inclusive, doar para outra pessoa comer. Né? Exatamente, Samara. Alguns demônios são expulsos apenas com o poder do jejum, né? Eu até postei isso no story hoje respondendo alguma pergunta. E a Pamela concordando com as doenças relacionadas ao emocional e espiritual. Olha só, uma psicóloga concordando, né? Então, qual que é a proposta que eu tenho para vocês hoje? Nós estamos aí com o nosso cronograma de terço toda terça-feira. Certo? Então, nós vamos potencializar essa oração que nós faremos juntas toda terça-feira. Como? Através do jejum. Então, eu recebo muitas mensagens de esposas que estão travando grandes batalhas na família, seja com relação aos filhos ou com relação ao esposo, e que estão em tremendos combates espirituais e que estão precisando de ajuda. Então, o que nós vamos fazer? Vamos interceder umas pelas outras e faremos todas um jejum junto na terça-feira e vamos rezar o terço juntas também na terça-feira. Qual jejum que você vai fazer? Você vai escolher através das informações que eu vou colocar lá no feed, né? Anne, estou amamentando, posso fazer jejum? Não vejo mal nenhum nisso. Você não vai fazer um jejum que prejudique a sua saúde ou que prejudique o bebê. Por exemplo, você não vai fazer o jejum à base de líquido, né? Porque a gente sabe que a produção de leite demanda muito ali do nosso organismo. Isso seria algo que poderia prejudicar não só você, mas também o bebê. Mas você pode fazer um outro jejum, não tem problema nenhum. Quando o Matias tinha mais ou menos uns 3 ou 4 meses, eu fiz o jejum de Daniel. E são 21 dias de jejum consecutivos. Não tive problema nenhum em nenhum Matias, né?
Então tem que ter também ali a sabedoria para discernir, tá? Então, nós vamos fazer agora o jejum de Daniel? Não, eu quero primeiro que vocês aprendam a prática do jejum e consigam fazer o jejum aliado à oração. E nós faremos isso juntas, começando amanhã. Depois, mais pra frente, nós teremos uma outra oportunidade para fazermos juntas o jejum de Daniel, tá bem? Então, eu vou colocar lá no feed quais são os tipos de jejum. Vocês escolham por gentileza. Não retenha a graça para você. Compartilhe com suas amigas para que elas também venham para o combate conosco e que elas parem de apanhar e que comecem a bater. Nós sabemos que em Fátima, Nossa Senhora disse também às nossas pastorinhas que a batalha final seria contra as famílias. Então não é um mero acaso ou uma coincidência as coisas estarem tão difíceis, né? Quando a gente decide ali formar a nossa família, educar os nossos filhos de fato para o céu. Então nós precisamos sim intensificar muito as nossas orações e fazer jejum também, porque o demônio está à espreita da nossa família, da nossa casa, doido para pegar uma brecha para atacar a gente. E nós precisamos tapar todos os buracos e estarmos atentas e vigilantes para que ele não possa nos pegar. Tá bem? Então a gente vai intercedendo uma pelas outras. Amanhã começamos o nosso jejum. Então nós vamos jejuar juntas toda terça-feira e às 3 horas da tarde rezaremos o terço, contemplando os mistérios dolorosos, tá? Assim como nós fizemos na semana passada, que é pelo método de São Luís de Montfort. Combinado? E depois também eu faço um cronograma pra gente memorizar, mas aí é uma conversa, tá bem? Só lembrar então, amanhã nós temos o terço às 3 horas e na sexta-feira, 3 horas da tarde, nós teremos a nossa última live sobre o estudo das mulheres da Bíblia, que é para falar sobre tomando a rédea da nossa casa e da nossa vida, tá bem? E aí na sexta-feira vocês descobrem qual que será a personagem da vez. Eu vou deixar um box aberto de perguntas pelo Story, porque a gente já está aí com 37 minutos de live e terei o prazer de respondê-las todas. Estamos juntas nessas, vocês não estão mais sozinhas e vamos todo mundo bater porque eu não quero ninguém mais apanhando, tá? Nós somos filhas de Deus e filho de Deus não apanha não, filho de Deus bate e com força, sem dó, igual Golias, igual o Davi derrotou Golias, né? Pegou a própria espada do Golias e arrancou a cabeça, tá bem? Um abraço e que Deus abençoe. Manda um beijão para as meninas. Manda beijo. Beijo. Aê! Tchau, meninas. Deus abençoe.